Oi, gente, tudo bem? Vocês já ouviram a expressão ele é uma traça de livros? Ou ainda, ler é viajar? Mas qual o fundamento dessas afirmações? De onde elas surgem? Não saiam daí que eu já vou contar para vocês que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Caso de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje é um livro de não ficção, saindo um pouquinho da linha dos livros que eu apresento aqui, mas um livro muito interessante para quem pretende aprofundar os seus estudos sobre literatura, leitura e particularmente em relação ao leitor, né? Como é que nós entendemos o leitor e os movimentos de leitura? O autor deste livro é um ensaísta, escritor e também editor argentino, mas que atualmente é cidadão canadense. Eu estou falando de Alberto Mangel, que é muito conhecido, né, por livros de não ficção e crítica literária. E há uma curiosidade muito interessante sobre o Mangel. Quando ele era mais jovem, ele trabalhava numa livraria em Buenos Aires, na Argentina. E aí, nesse trabalho, ele conheceu ninguém menos que Jorge Luiz Borges, o famoso escritor. E naquela época, Borges estava perdendo a visão, ele estava praticamente cego e precisava de pessoas que lessem para ele. E o Alberto Mangel foi um desses leitores. Durante um bom tempo, ele ficou lendo e, por consequência, aprendendo muito com o Borges. Mas o livro de hoje não é de Borges, é de Mangel, e eu estou falando deste livro aqui, O Leitor como Metáfora, o Viajante, a Torre e a Traça. Então, o que o Mangel faz neste livro aqui? Ele analisa o leitor sob três perspectivas. O leitor como viajante, o leitor como aquele que fica numa torre de marfim e o leitor como uma traça. Então, agora a gente vai entendendo um pouquinho de onde vêm essas metáforas, especialmente que ler é viajar. A gente fica pensando, o que será que significa isso, né? E o Mangel faz toda uma análise muito interessante do leitor sob, então, essas três perspectivas. Então, como é que o Mangel começa essa análise? Ele busca, então, exemplos na própria literatura, e aí, como um desses exemplos, ele cita a Bíblia, e eu lerei alguns trechos para vocês, porque vale muito a pena, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Então, o que ele diz? Que ler a Bíblia tem a mesma função metafórica, essa função do leitor como viajante. Entre os caminhos da Bíblia e os de seus leitores, escreveu o romancista israelense do século XX, Yehuda Amichai. As palavras da Escritura são o espaço que deve ser percorrido primeiro. A primeira peregrinação é a da leitura. A Bíblia é um livro de estradas e peregrinações. A saída do Éden, o Êxodo, as viagens de Abraão e Jacó. E assim, Mangel começa a fazer sua análise mostrando em que sentido a gente entende, então, o leitor e a leitura como uma viagem. Avançamos texto adentro como avançamos pelo mundo, passando da primeira à última página através da paisagem que se descortina, às vezes começando no meio do capítulo, às vezes não chegando ao final. Portanto, muitas vezes essa viagem da leitura é uma viagem que não se completa, muitas vezes ela é incompleta. A experiência intelectual de atravessar as páginas ao ler torna-se uma experiência física, chamando à ação o corpo inteiro. Mãos virando as páginas ou dedos percorrendo o texto, pernas dando suporte ao corpo receptivo, olhos esquadrinhando em busca de sentido, ouvidos concentrados no som das palavras dentro da nossa cabeça. As páginas que virão prometem um ponto de chegada, um vislumbre do horizonte. As páginas já lidas propiciam a possibilidade da recordação.
E no presente do texto, existimos suspensos no momento que muda o tempo todo. Uma ilha de tempo tremulando entre o que sabemos do texto e o que ainda está por vir. Todo leitor é um Cruzoé de poltrona. Olha que coisa mais linda, pessoal. Então a gente diz que o Manguel escreve livros de não ficção, mas são livros de não ficção com uma tremenda pegada literária, né? Então só aqui ele faz uma outra comparação, né? Compara o leitor com o Cruzoé de poltrona. Então aquela história de viajar sem sair do lugar passa por essa reflexão. Quando muitas vezes a gente lê essas frases que a gente diz assim, poxa, são lugares comuns, já viraram clichê. Bom, mas existe um fundamento por trás dessas frases que a gente acaba descobrindo quando passa a estudar um pouco mais. E este livro aqui do Manguel nos oportuniza, então, esmiuçar, adensar o significado de que ler é viajar e que todo leitor, portanto, é um viajante. Então eu achei fantástica essa análise que é feita, que é uma viagem não só intelectual, mas também uma viagem física, no sentido do movimento que a gente faz, né, ao folhear o livro, quando a gente vai com o dedo percorrendo as linhas, ou para fixar algum ponto do texto que é mais interessante, ou quando a gente pega até uma caneta, um lápis e sublinha, né? Isso é um percurso, isso é um caminhar dentro do texto. Então, achei fantástica essa explicação que o Manguel, então, começa, né? Ele começa dando essa explicação acerca do leitor, da metáfora do leitor como um viajante. E aí pega, então, o texto bíblico para dar início. Então, existe uma viagem, que é uma viagem do leitor com este objeto físico aqui, mas também existe essa viagem do leitor dentro do texto, acompanhando muitas vezes o caminho que um personagem faz, ou caminhando junto com esse personagem, né, no ambiente, e assim fazendo um percurso. Então, achei sensacional. Tá? E ele prossegue, né, ainda explicando como é que a gente entende o leitor como viajante, falando então sobre a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, né, a gente nunca sabe direito essa pronúncia, mas, digamos assim, essa epopeia do Gilgamesh, eu falo Gilgamesh, seria um dos primeiros, uma das histórias mais antigas, das narrativas mais antigas de que se tem conhecimento. Inclusive, ela foi encontrada em 11 tábuas de barro, onde ela estava escrita, então, e depois essa história toda foi traduzida. E aí também nós podemos enxergar, né, de forma quase concreta, essa figura, essa imagem do leitor como viajante. Então, o Manguel dá o exemplo de uma passagem que aparece na primeira dessas tábuas, onde a epopeia de Gilgamesh estava escrito. E aí ele diz o seguinte, é uma parte que descreve a cidade fortificada de Uruk, que é a cidade que aparece então no início da epopeia. E aí o poeta se dirige ao leitor assim: olha para estes muros, compactos como uma rede para pássaros. Aprecia sua base tão incomparável. Sente esta laje do umbral, trazida de muito longe. Avança rumo ao templo, à casa de Ishtar, que nenhum outro rei, nenhuma outra pessoa foi capaz de imitar. Sobe ao alto e caminha pelos terraços fortificados de Uruk. Inspeciona os alicerces, observa as linhas de tijolos. Eles não são de fato cozidos manualmente? E não foram os próprios 7 sábios que assentaram a base? 300 hectares de cidade, outros tantos de jardins, e outros tantos de solo virgem pertencente ao templo. Olha, nesses milhares de hectares vês Uruk inteira. Agora vai e procura o relicário de cobre, gira o aro de bronze, abre o compartimento secreto e tira as tabuinhas de lápis lazuli para ler como Gilgamesh atravessou suas muitas provações. Então vocês viram que coisa mais linda nessa abertura da epopeia de Gilgamesh, quando o poeta vai mostrando para o leitor, olha, segue, observa, ele vai apontando o caminho para o leitor, e o leitor como se ali dentro estivesse, dentro da cidade de Uruk, acompanhando os passos desse poeta que vai mostrando pra gente como era essa grande cidade.
E com base nessa abertura, né, da epopeia de Gilgamesh, o Alberto Mangel diz o seguinte: os leitores precisam aceitar que vastos territórios da imaginação podem ser atravessados no espaço de um parágrafo e séculos podem transcorrer numa única oração. Eles podem ser retidos num lugar por dezenas de páginas, ou podem passar uma eternidade letrada no curso de apenas um volume. Então, essa questão do tempo e do espaço, ela pode ser condensada ou ela pode ser ampliada num parágrafo ou em várias páginas. Então, a literatura, a escrita tem esse condão de comprimir e de expandir o tempo e o espaço. E nessa compreensão e expansão, o leitor segue viajando junto. A experiência da leitura reflete a impressão flutuante de estar nesse mundo de sonho, de distância e proximidade, de passado, presente e futuro. Então, assim, ó, a análise que o Mangel faz, mostrando o leitor como metáfora de um viajante, passa pela própria exemplificação que ele traz da literatura. E que eu acho muito interessante para a gente pensar nesse papel do leitor que faz uma viagem, do leitor que expande, né? Sai do seu espaço, conhece outros espaços, outros tempos, e nisso ele faz a viagem. E por fim, né, só pra gente encerrar, eu quero deixar bem claro que o volume, esse livro, né, adensa muito mais essa discussão. Eu estou trazendo aqui o sumo para vocês, até para não ficar muito cansativo, e estou lendo também para otimizar o nosso tempo. E ele encerra essa discussão trazendo, então, uma reflexão acerca do que seria viajar hoje em tempos de leitura em rede, em tempos de novas tecnologias. Né? Então, olha a reflexão que ele traz para a gente, trazendo como primeiro ponto, né, de reflexão a conclusão do romance do Orhan Pamuk, do livro A Casa do Silêncio. Olha o que Pamuk diz. Você não pode começar a vida de novo. É uma viagem só de ida, cuja passagem você compra uma única vez. Pensando em termos de leitura de rede, né? Mas com o livro na mão, não importa quão perturbador e desconcertante ele seja. Quando você o termina, pode sempre voltar ao início. Se você gostar, pode lê-lo de cabo a rabo de novo, de modo a conceber o que não conseguiu compreender antes, de modo a compreender a vida. Então aqui é uma reflexão sobre o livro físico, esse livro aqui, como esse que eu tenho em mãos, tá? E aí o Mangel vai expandir para a reflexão do leitor em tempos de redes, né? Em termos de internet, em termos de conexão, né? Em termos de novas tecnologias. Talvez por isso a imagem do leitor viajante já não tenha hoje em dia a ressonância que teve no passado. O que mudou, e aí ele cita um outro escritor, o Nutbun, deixa claro, né, esse sujeito, não é a ideia da leitura como viagem, não é isso que mudou, mas o sentido da viagem em si. E aí ele vai, o Mangel, aprofundar essa discussão, que é trazida por esse pensador, esse pesquisador, o Nutbun. Essa persistente instantaneidade nos convence de que só existimos aqui e agora, no círculo em que por acaso nos encontramos, sem sentimento algum de débito com relação ao passado, nem de sobreposição de experiências, exceto como presunçosos postos avançados de progresso. Isso cria para nós a ilusão de um presente constante, fixado no símbolo da tela tremeluzente sempre aberta diante de nós, a sugerir que, já que confiamos nossa memória a uma máquina, podemos desconsiderar o passado em todas as suas manifestações, bibliotecas, arquivos, as lembranças de nossos antepassados, a nossa própria capacidade de recordar. E, desse modo, ignorar as consequências de nossas ações. Se hoje em dia a leitura é uma forma de viagem, é apenas no sentido de passar imediatamente de um lugar a outro, desprezando diferenças de latitude e longitude, fazendo de conta que tudo ocorre para nós e sob o nosso olhar,
e que podemos sempre ser informados sobre tudo o que acontece onde quer que nos encontremos. Então, o que Mangue, ao fim e ao cabo, vai discutir? Que hoje, em tempos de novas tecnologias, o presente constante é o tempo que nós temos. E nesse sentido, a viagem é dentro desse percurso de tempo, dentro desse recorte de tempo que é sempre o agora. Então, essa história de voltar, reler o que não entendeu, né? Depois voltar para o presente, continuar a leitura. Ah, não, mas eu não entendi bem, aí eu volto, aí eu fecho o livro, depois eu abro. Isso requer, pessoal, esse tipo de viagem que a leitura proporciona demanda muito mais investimento de tempo, um tempo que hoje está comprimido, né? Com a aceleração trazida pelas novas tecnologias. Ora, mas ele não para por aí. Nós ainda temos a metáfora do leitor como traça e do leitor como aquele que fica lá no alto, na Torre de Marfim. O que será que isso significa, né? Então vamos pensar no leitor, esse leitor que fica na Torre de Marfim. E aí, mais uma vez, é muito interessante que o Mangel traz pra gente mais exemplos da literatura, e ele traz, para fazer essa discussão, o personagem Hamlet, de Shakespeare. Ele traz esse personagem porque justamente o que nós vemos no Hamlet? Nós temos o Hamlet, que é um personagem que passa muito tempo refletindo, muito tempo pensando, então ele passa a ser um sujeito muito mais do campo das ideias do que do campo da ação. E porque ele titubeia, né, acaba tendo o fim, que é o fim que ele tem na obra. Né? Quem não leu ainda, então, que se sinta motivado a isso. Então, ele é um sujeito que fica, de certa forma, paralisado pelo excesso das reflexões. E, com isso em mente, o Mangel vai discutir pra gente, então, que ideia se tem acerca desse leitor, né? Como o leitor como metáfora da Torre de Marfim, daquele sujeito que fica lá preso, mas preso de espontânea vontade, né? Na sua torre com seus livros. E aí ele diz o seguinte, ó. Mesmo hoje em dia, a imagem da Torre de Marfim retém, às vezes, essa conotação de permitir ao intelectual retirar-se do mundo para compreendê-lo melhor. Em 1966, o dramaturgo e romancista austríaco Peter Handke deu uma palestra em Princeton intitulada Sou um habitante da Torre de Marfim, na qual ele contrapunha sua própria escrita à literatura alemã que o precedera. Uma certa concepção normativa da literatura usa uma expressão encantadora para designar aqueles que se recusam a seguir contando histórias e procuram novos métodos de descrever o mundo, disse Handke. Ela diz que eles vivem numa torre de marfim e rotula-os de formalistas e estetas. Então, assim, ó, já se começa a se criar, né, essa ideia de que é um sujeito que se aparta do mundo real, vamos dizer assim, e que prefere viver o mundo trazido pelos livros. E com essa discussão, Mangel vai falando, né, de que forma estudiosos e o próprio senso comum entendia, né, essa Torre de Marfim. E aí ele diz o seguinte: na imaginação do público, a Torre de Marfim tornou-se um refúgio erguido em oposição à vida nas ruas embaixo. Então vejam que já tem uma questão espacial, né? Quem tá na Torre de Marfim tá no topo, tá lá, e quem tá embaixo, né, vive uma outra vida. De certa forma também trazendo uma ideia de que, bom, a pessoa quanto mais culta fica, no sentido de que quanto mais letrada ela fica, quanto mais ela segue, né, o caminho da literatura, vive esse mundo dos livros, ela acaba, de certa forma, ela própria se colocando num patamar, digamos assim, acima dos que, no caso, não viveriam dessa mesma forma. Mas isso é uma das especulações acerca dessa metáfora. E aí ele diz o seguinte, então, que para o público, essa Torre de Marfim, então, seria o refúgio erguido em oposição à vida nas ruas embaixo. E o intelectual ali escondido passou a ser visto como um snob, um frouxo, um indolente, um inimigo do povo, né? Porque enquanto o povo tá lá trabalhando, labutando, né, indo para ação, aquele sujeito da Torre de Marfim vive aliado, né? Vive uma situação de afastamento, de isolamento daquilo que acontece no seu entorno. Ele vive o mundo dos livros.
né? E isso trouxe algumas, digamos assim, um certo desconforto, né, em relação ao senso comum e a uma série de pessoas, né, que assim enxergam, até hoje, né, enxergam o intelectual assim. E Mangel, discutindo isso, né, ele faz um apanhado, então, dessas concepções acerca do que significaria essa Torre de Marfim, e ele diz, então, que essa Torre de Marfim, ela é vista de um duplo... Ela tem uma dupla imagem, tá? Ou como um refúgio para uma reclusão reflexiva, quer dizer, o sujeito se exclui, ele se refugia, ele se afasta, ele se isola, porque ele quer pensar acerca de si mesmo, acerca do mundo, mas isolado, ou um esconderijo em relação à responsabilidade e à ação, né? E com a sua consequente culpa, tipo, eu não quero me envolver com as coisas comezinhas, eu não quero me envolver com as coisas do cotidiano, eu quero me envolver com as coisas do intelecto. E com isso ele se aparta, né? Ele se isola e acaba não agindo, até para transformar esse mundo muitas vezes que precisa de alguém que haja assim, né? Então a Torre de Marfim, o leitor como um sujeito recluso na Torre de Marfim é visto dessa dupla perspectiva, né? E aí ele vai avançando a sua discussão no livro. E aí é interessante que ele cita o Jorge Luiz Borges, né? Como eu falei, ele conviveu um bom tempo com Borges, porque ele era leitor pro Borges. E aí ele diz o seguinte, ó. O Jorge Luiz Borges descreveu uma vez o fato estético como a iminência de uma revelação que não acontece. Essa iminência, essa revelação prometida, converte a Torre de Marfim numa sala de espera. E é, para a maioria de nós, insuportável. Quer dizer, a gente fica o tempo todo naquela expectativa, né? Quando a gente, por exemplo, está lendo um livro, ou estudando, né? Isolado durante muito tempo naquele lugar, a gente está à espera dessa revelação. E muitas vezes essa revelação não acontece. Às vezes a gente nem sabe bem que revelação é essa, mas quando a gente abre um livro, a gente já cria uma expectativa. Opa, alguma coisa vai se descortinar aqui, né? E aí eu mergulho de cabeça nisso e muitas vezes essa revelação não chega e quando ela chega ela é insuficiente, eu já quero partir para outra. Bom, acabou, é só isso, eu quero mais. Então a gente vive essa Torre de Marfim como se fosse uma sala de espera, uma contínua espera de uma revelação. A cada vez que a gente se aproxima de um objeto estético, seja ele uma pintura, um livro, aqui a gente está falando de livro, né, de literatura, a gente espera essa revelação. E se ela vem, às vezes não vem, mas se ela vem, opa, eu quero mais. Isso é como um vício, eu vou querer mais. E assim o Borges descreve então essa questão de como é que ele enxerga, né, a Torre de Marfim. E aí, nessa discussão, né, Mangel avança para a metáfora do leitor como traça. Bom, isso aí, essa é mais comum, né? Ela está muito ligada a esse leitor que fica na Torre de Marfim. Só que muitas vezes o leitor como traça é tão somente um devorador de livros, né? Eu acho muito interessante que aqui ele fala que coisa mais estranha essa traça, que ela come livros e continua na ignorância. Se a gente pensar no bichinho na traça, né? Nossa, come tanto papel, come tanto livro, come tantas histórias, devora histórias inteiras, volumes inteiros, mas ela continua sendo uma ignorante, né? Isso é uma brincadeira que é feita. Mas é uma brincadeira que traz uma certa crítica, no sentido de que muitas vezes o leitor como traça é aquele que lê um livro atrás do outro, mas ele não macera, ele não digere aquilo que ele leu. É só o consumo pelo consumo. Às vezes nós vemos na internet, nas redes sociais, a pessoa ler 52 livros. Aí a pessoa lê 52 livros, às vezes lê 60 livros. Eu atingi minha meta. Ok, mas o que ficou? O que ficou desse livro? Afinal, eram livros de qualidade, eram livros que tinham muito subtexto, eram livros que levavam realmente à fruição, né? O que eu fiz dessa leitura? Então, existe esse leitor, esse tipo de leitor traça que consome pelo consumo, né? Não existe critério, não existe um aprofundamento, ele é um leitor quantitativo, mas ele não é um leitor qualitativo. Então esse leitor traça muitas vezes é tão somente isso, né? E aí o Mangel vai fazendo essa discussão, né, ao longo do livro. E ele diz o seguinte: entretanto, ao contrário desse leitor traça que é só o consumo, né?
Há leitores para os quais o mundo na página adquire tamanha vivacidade, tamanha verdade, que suplanta o mundo dos sentidos racionais. Excluindo os casos clínicos, todo leitor já sentiu ao menos uma vez o poder avassalador de uma criatura de palavras, apaixonando-se por certos personagens, detestando visceralmente outro, tendo a esperança de emular um terceiro. E isso é verdade, pessoal, quando a gente realmente é absorvido pela leitura, quando a gente viaja literalmente naquele espaço literário, não é viagem de abstração, no sentido, né, exato de abstrair, não, mas é no sentido de que a gente realmente se transporta para aquele ambiente, a gente percorre os caminhos do personagem junto com ele, a gente é um viajante de fato, como nós já vimos, né, pela explicação do Mangel, e a gente se deixa absorver e é absorvido, né, pelos personagens, pelo enredo, e quando termina, a gente fica desolado. Isso aconteceu comigo com o livro Coração de Tinta, que eu acho que eu não tenho certeza se eu já resenhei aqui no meu canal, né, é uma trilogia. Eu sei que quando terminou, gente, eu senti um vazio tão grande, porque foi uma história, né, que me cativou, me levou para dentro do livro, literalmente. E eu senti muita falta dos personagens, porque eu convivi com eles ao longo de 3 volumes, tá? Então é bem isso aqui que o Mangel diz, e nesse sentido a gente vira traça, mas é uma traça que também é traçada, né, digamos assim. Bom, e aí ele diz o seguinte, ó, que com tais arrebatamentos em mente, leitores têm sido frequentemente retratados como presas desses seres imaginários, como vítimas de acontecimentos irreais, como devoradores de livros que são, na verdade, eles mesmos, devorados por monstros literários. Aí ele prossegue, né, fazendo a seguinte análise. Todo leitor, passado e presente, já ouviu pelo menos uma vez a reprimenda. Chega de tanto ler, feche esse livro e vá viver. Como se ler e viver fossem 2 estados diferentes do ser. Como se o ademoestador temesse que o leitor talvez não soubesse mais a diferença do que é carne sólida do que não é. E aí chega uma imagem que é muito comum, que é o chamado louco dos livros. Mas isso eu vou deixar para que vocês descubram, né? Já ficou muito longo esse vídeo, eu sou muito empolgada pelos escritos do Mangel, não é o primeiro livro dele que eu leio, eu super recomendo para quem quer aprofundar essa discussão acerca do que é ser leitor, um leitor que é viajante, um leitor que é como uma traça, um leitor que é como um sujeito recluso numa torre de marfim, para que também a gente não seja irresponsável ou leviano ao usar essas expressões, né? Quem lê viaja, ou a leitura é uma viagem. Bom, a gente precisa entender o que isso significa para não ficar tão somente replicando esses clichês por aí. E se você quiser descobrir quem é o louco dos livros, que isso é uma outra discussão que o Mangel traz aqui e muito mais, quiser aprofundar toda a discussão que o Mangel traz aqui, eu recomendo que vocês leiam O Leitor como Metáfora. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, é uma dica para estudo, pessoal, para mediadores de leitura, para professores e todos os estudiosos, né, que se preocupam em desenvolver um trabalho sério acerca da leitura e de sua mediação. Um beijo grande, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.